falamos direto da coordenadoria ou coordenação, né, de proteção e defesa civil aqui de Muriaé, direto da coordenadoria que funciona no pelotão do Corpo de Bombeiros aqui no bairro da Gávea, e Muriaé começou a receber um volume mais expressivo de chuvas nesses últimos 2 dias, podemos dizer assim, após meses, né, de uma estiagem muito forte, o que, de certa forma, já começa a elevar o nível de preocupação de moradores de áreas de risco, também já são, digamos, compartilhadas e replicadas pelas redes sociais, imagens, relatos de moradores de algumas regiões, de algumas residências já afetadas de alguma forma, né, em algum grau, e nós estamos nesse momento aqui na Defesa Civil exatamente para falar sobre esse assunto. Especialmente ontem tivemos uma chuva mais forte, né, mais torrencial no nosso município. Eu começo conversando com o assessor jurídico da Defesa Civil do nosso município, Thiago Trota. Thiago, boa tarde. Qual foi o volume, né, de chuvas das últimas 24 horas, por exemplo, e o número de ocorrências que vocês atenderam nesse período? Boa tarde. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde a todos os ouvintes. O volume de chuvas nas últimas 24 horas, ele estava previsto para ficar entre 100 milímetros de chuva. E o ponto que mais choveu foi o centro da cidade, que registrou 93 milímetros de chuva. O segundo ponto foi o bairro da Barra, que ficou em 86 milímetros. Acerca da periculosidade do volume de chuvas, ele não chegou a causar realmente nenhum dano acerca da integridade física relacionada à população. Ocorreu apenas pequenas ocorrências mesmo que já estavam previstas para acontecer, né, pequenos atendimentos, mas fora isso, tudo dentro de uma normalidade, nada que alarme a população, porque passamos por um período de estiagem nos meses de março inteirinho, 1º de março até o final de outubro, e também novembro até essa segunda-feira. Então, nós estamos atuando aí com risco de periculosidade, por enquanto, baixo. Né? O rio, que nessa época costuma ficar numa altura de 1,50 m, ele está com um nível de 1,19 m, ou seja, 0,31 abaixo. Isso está bastante seguro, uma margem bastante segura, que dá para a população uma segurança de não ocorrer nenhuma enchente, nenhuma inundação, e nada que realmente acarrete prejuízo ou dano ao transeunte, ao habitante muriaense. E nós vamos aproveitar também e conversar com o técnico da Defesa Civil aqui do nosso município, Rafael Anselmo, que trabalha juntamente com Thiago Trota. Muito obrigado, Thiago, pelas informações. Rafael, o Thiago começou a falar sobre a questão da medição do rio Muriaé. O nosso rio estava com um nível muito baixo, né, e isso era inclusive, né, um dos assuntos muito comentados da nossa população. E agora a gente já vê, né, um aumento nessa calha do rio, porém ainda, você me dizia, abaixo, né, digamos, do que seria a tendência ou a média de Muriaé para essa época do ano. Sim, Álvaro, boa tarde. É o seguinte, a gente trabalha, a Defesa Civil ela mudou de ontem para hoje o nível de monitoramento dela. Ela trabalhava com o nível de observação e agora trabalha com o nível de atenção. Isso porque a gente está com um acumulado de chuva em 72 horas acima de 60 milímetros. Então a gente muda isso, a gente mudou o nosso monitoramento. Em questão do rio, o rio, como eu já tinha te adiantado, ele está abaixo do que é o esperado pela média histórica que a gente tem acompanhado nesses últimos 3 anos. Ele está com 1,19, a última medida foi na parte da manhã, e acredito que agora na parte da tarde tenha baixado mais. A gente ainda não monitorou, só quando a gente for lá para 5 horas que a gente faz a nova leitura. E porque a gente, mesmo que tenha chovido agora dessa segunda-feira, com nível acima de 90 milímetros, 100 milímetros, não é o esperado. A gente está com um histórico de acumulado de chuvas bem abaixo em relação aos outros anos. E a gente passou por um momento de estiagem muito grande, desde março, o Thiago já comentou, até agora, novembro. Então, assim, está um nível abaixo, a gente vê que a população às vezes fica até meio preocupada e tal, mas está tudo sob controle, nós estamos operando em nível de alerta e de atenção. Pode ficar tranquilo que a Defesa Civil ela está nos locais, principalmente nas áreas de risco, monitorando tanto o rio quanto encostas. E é importante dizer então que apesar
dessa concentração um pouco, digamos, mais expressiva na data de ontem, por exemplo, mas ainda abaixo, né, digamos, da média histórica de Muriaé para essa época do ano, inclusive no próprio acumulado, mas continua a orientação que a Defesa Civil sempre traz para a população, especialmente moradores das chamadas, né, áreas de risco, em relação à questão das encostas, né? Se fala muito dos alagamentos ou das inundações, mas nós sabemos que digamos, o perigo muitas vezes mora num barranco, né, numa encosta, num talude, e gostaria que você frisasse, Rafael, nesse momento, essas principais orientações de como a pessoa pode fazer esse monitoramento, que detalhe ela pode, digamos, se ater justamente para pressionar a Defesa Civil ou para identificar um risco potencial. Primeiramente, ligar para a Defesa Civil, 199. Depois, entrar em contato ou com a Defesa Civil por e-mail ou pelo Facebook. Os técnicos vão direcionar a área, vão fazer a vistoria, vão conversar com a população. Nunca tomar nenhuma providência sozinho. Primeiramente, ligar para a Defesa Civil. E assim, encosta é um grande problema que a gente tem em Muriaé. As áreas de risco estão monitoradas, a gente tem as áreas de alagamento, mas as áreas de risco de Muriaé, a grande parte é encosta. Principalmente, não só uma encosta natural, mas uma encosta, um talude de corte, que o pessoal constrói, corta e não vê o perigo. Não verifica o perigo, né? Muitas das vezes não tem um acompanhamento de um responsável técnico, de um engenheiro civil, então corta, faz a sua construção e acaba que perde a construção por uma falta de planejamento, uma falta de um projeto. Então, esse é um período chuvoso, a população tem que entender que é um período chuvoso, chegou e vai até março. Há um grande aumento da quantidade de chuvas em relação ao meio do ano. É natural que ocorra esses casos pontuais de deslizamento, escorregamento, mas que qualquer coisa pode ligar para a Defesa Civil, os técnicos estão presentes na área, e as áreas de Muriaé já estão todas monitoradas, já estão todas relacionadas, então pode ficar tranquilo que a Defesa Civil está ciente de todos os problemas que Muriaé tem e já temos pontos de intervenções que vão ser realizados agora, se Deus quiser, a partir do ano que vem. A Defesa Civil, além de ter o 199, ela tem um celular de plantão, que é o 98826-9846. Esse ele funciona 24 horas, sempre tem um técnico da Defesa Civil que fica com esse celular. Caso não consiga, não tenha como ligar para o celular, ligue para o do Corpo de Bombeiros, que eles têm o nosso celular, eles entram em contato com a gente, e na mesma hora o técnico da Defesa Civil dispara para a área para fazer a vistoria. Ok, e falando das próximas horas ou das próximas 24 horas, é possível dizer que o cenário está, digamos, um tanto quanto moderado em relação à expectativa pluviométrica para, por exemplo, até o fim de amanhã, dia 22, quarta-feira. É tudo uma previsão, né? A gente trabalhava com a previsão ontem, ela foi maior. Hoje a gente trabalhava com uma previsão maior, não aconteceu, de 46 milímetros até o momento não ocorreu. Então, assim, espera-se, as previsões a gente trabalha até 72 horas, espera-se abaixar esse nível de chuva. Amanhã está marcando 10 milímetros, então já é bem mais baixo do que foi segunda-feira. Mas salientando, é tudo uma previsão, né? Exatamente o que eu ia falar agora, Rafael, para a gente concluir. Muitas vezes a gente ouve isso de forma geral da população. A previsão do tempo falou de um determinado cenário, aquilo não se concretizou, não aconteceu. Na realidade, isso chega a ser até algo positivo, né? Você prever ou se preparar para uma situação que pode gerar um risco, um nível maior de chuva, granizo ou algo do tipo, tempestades, raios. As pessoas, de certa forma, se preparam para conseguir lidar com aquilo da melhor forma possível, mas se não vier, se não se concretizar, na realidade é até algo bom, mas o importante é as pessoas estarem preparadas caso aconteça. Sim, a prevenção, a previsão ela serve para isso. A gente lança ela, por exemplo, quando a gente lança vários alertas pelo município, pela imprensa, isso é para tornar a população mais podendo dar uma resposta melhor para elas, e a Defesa Civil também. Porque a partir do momento que a gente lança um alerta, a gente lança um aviso, nós estamos preparados para dar a resposta sobre essa ocorrência ou algum sinistro que vai acontecer. Mas, novamente, salientando, é tudo uma previsão. A gente faz os cálculos, a gente recebe do Estado, a gente repassa, muitas vezes os cálculos vêm do Estado, a gente repassa, e a gente que às vezes parece que a gente até assusta a população, mas é melhor a população estar ciente do que pode vir a acontecer ou não. Mas a Defesa Civil, mais uma vez, está preparada para qualquer situação que venha, ou de muita chuva, ou de um nível menor de chuva, ou de aumento de rio ou não, a gente está preparado. Muito obrigado, Rafael, pelas informações. Nada, obrigado. Obrigado a você.
Aqui conversamos com Rafael Anselmo e Tiago Trota, direto, né, da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do município de Muriaé, a Compedec.